e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor Deus, como também antes costumava fazer. Amém, pessoal? Amados e queridos irmãos que estão nos acompanhando por via live, é muito forte o poder desta palavra. Esta palavra, ela é muito extraordinária. Observamos que ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode parar alguém que servem a Deus. Na verdade, meus queridos irmãos, meus queridos e amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, eu vejo aqui na visão bíblica como é extraordinário, aleluia, a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus. O apóstolo Paulo chegou a pregoar dizendo: glória a Deus, que nem a fome, nem a peste, nem a abundância, nem as adversidades nos separará do amor de Cristo, nem as ameaças também. E nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus, contando a história de um homem que de fato vivia o que Paulo pregou. Aleluia! O viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Mas nós queremos falar aqui da fé, o que Deus é capaz de fazer através da fé. O que Deus é capaz de sacudir o mundo por causa da sua oração, da sua fé, da sua confiança. A Bíblia nos mostra que depois da morte, glória a Deus, do rei Belsazar, a Bíblia nos afirma que o rei Dario assumiu ali o trono da Babilônia. Glória a Deus. E os homens, aleluias, os homens que ali auxiliavam o rei Dario, eles tinham inveja de Daniel por causa da sua excelente sabedoria, por causa da sua excelente capacidade, porque a capacidade não era dele, mas vieram de Deus, vieram dos céus. E observamos, amados e queridos irmãos, que a Bíblia nos mostra categoricamente que eles então usaram de astúcia para poder destruir Daniel. Eles buscaram, a Bíblia nos mostra que eles buscaram ocasião para destruir a Daniel, mas não foram encontrados no servo de Deus nenhum delito contra o reino, e nenhum vício foram achados sobre ele. Ele era um homem que servia a Deus, e diante daquilo que cabia à humanidade, ele era perfeito.
Na verdade, ninguém consegue ser perfeito diante de Deus, porque Deus é santo. Mas diante daquilo que cabe à humanidade, diante dos homens, ele era um homem justo, fiel naquilo que a sua responsabilidade o cabia. E eles então não encontraram nenhum erro em Daniel. Então eles, usado por o adversário das nossas almas, eles então formaram um conselho e disseram: nós iremos agora ver se nós encontramos falha neste Daniel na lei do seu Deus. E então formaram o conselho e apresentaram diante do rei na época. Ei, preste bastante atenção. Ele disse: ó rei, nós achamos por bem que no decorrer de 30 dias, ninguém clame por nenhum Deus, a não ser por ti, ó rei. E qualquer que clamar por algum Deus, a não ser por ti, será lançado na cova dos leões. Irmão Manuel está aqui comigo, o Antelmo está aqui comigo. Será lançado na cova dos leões. Esta foi, irmão Manuel e irmãos que estão nos acompanhando, foi o conselho da época, foi a reunião deles na época. E o rei esqueceu. A Bíblia diz categoricamente que o rei o amava, Daniel, gostava, o rei confiava no profeta Daniel. Só que ele esqueceu e assinou e selou com o seu anel, colocou o seu selo. E como era a lei dos Medos e dos persas, não podia revogar. O rei ainda lutou para que voltasse, mas não teve jeito. E quando Daniel, verso 10, o verso 9 que nós lemos aqui, quando Daniel soube, glória a Deus, verso 10, quando Daniel soube que o rei tinha assinado o edito, Daniel, pois, o que ele fez? Ele soube que o rei assinou a escritura. Daniel voltou atrás. Daniel desesperou. Daniel ficou com medo, não, porque ele sabia que o Deus que ele servia, ele não é um Deus que nos livra do problema, não. Ele te livra no problema. Alguém pode até ficar: será que se eu contaminar o coronavírus, podemos contaminar a qualquer hora? A questão é que Deus te livra no problema. Observe aqui o que aconteceu com Daniel. Ele então, quando ele soube que o rei tinha assinado a escritura, o que ele fez? Ele recuou, ele voltou atrás, ele clamou, ele colocou o Dário como seu Deus? Não. A Bíblia diz que ele então entrou na sua casa e havia, quando ele soube da história que o rei tinha assinado a escritura, ele entrou na sua casa e havia no seu quarto uma janela aberta da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se colocava de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus. Ei, é muito forte, né? Será que não tinha alguém ali filmando? Será que não tinha alguém ali vigiando? Vamos ver agora, será que ele vai continuar orando? Porque o problema do inimigo é com a sua oração. A guerra não é com você, o problema é com quem está na sua vida. Porque eu não sou nada, nós não somos nada, nós somos insignificantes, mas existe um ser chamado Jesus Cristo Nazareno, que está na sua vida, e que através da oração você se levanta, através da oração você acaba sendo uma pessoa capacitada. Isso incomoda o inferno.
Então nós observamos que alguém não estava filmando? Claro que sim. E descobrindo que Daniel estava, glória a Deus, orando ao seu Deus, eles então apresentaram diante do rei na época e disse: ó rei, Daniel não fez causa de ti, nem da tua escritura, e continua clamando o seu Deus. Ah, irmãos, quem entrega a sua vida de fato para Jesus, não tem medo de nada. Quem entrega a sua vida para Jesus, enfrenta, irmão, acredita, aleluia. Quem entrega a sua vida para Jesus, não volta atrás. Por mais que o homem seja fraco, mas Jesus, se você entregar a vida para o Senhor Jesus, se nós entregarmos as nossas vidas para o Senhor, Ele vai nos fortalecer, Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar vitória, Ele vai realizar obras grandes nas suas vidas. Então nós percebemos aqui que Daniel tinha essa capacidade de ter entregue a sua vida diante do Senhor, de ter entregue a sua vida na presença do Senhor Deus, o Deus que ele servia, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E ele de maneira nenhuma voltou atrás, não temeu os leões famintos que estavam na cova há 30 dias sem alimentar, esperando alguém que desobedecessem a lei que foi, sabe, escrita na época e assinada e selada pelo rei, para que fossem lançados na cova dos leões. Mas ele não voltou atrás. E a Bíblia nos mostra que assim aconteceu. Daniel foi apresentado diante do rei, e a palavra de Deus nos mostra que ele foi lançado na cova dos leões. Amados irmãos, e isto muito, glória a Deus, isso deixou na época o rei Dario muito conturbado, preocupado, porque ele não se lembrou de Daniel. Será que Deus não estava no negócio? Ei, eu quero chamar a sua atenção, preste bem atenção. Isto é algo que me faz refletir, algo que me faz, chegar mais perto de Deus. Quando eu vejo algo grande assim, o rei esqueceu de Daniel, o homem da sua confiança. Hein? O rei esqueceu e assinou e selou a escritura. Será que Deus não estava nisso? Claro que sim. Deus estava na causa, porque Deus, ele nos leva, amados irmãos, nos lugares mais, nos obstáculos mais terríveis da nossa vida, porque os obstáculos maiores que nós enfrentamos é nesses obstáculos que é armadilha para os nossos inimigos. Porque nos momentos mais difíceis da vida do homem que servem a Deus e da mulher que servem a Deus, é que o nosso inimigo olha